E uma preocupação é justamente com a entrada das pessoas aqui na cidade de Teresina e no estado do Piauí, vindos do Ceará, vindos do Maranhão. Em Parnaíba, alguns casos têm sido registrados, porém, uma equipe médica está trabalhando numa forma de combater a doença que tem apresentado alguns resultados. Nós vamos conversar com a médica Renata Beltrão, que está aqui conosco ao vivo e vai trazer informações a respeito dessa realidade. Boa tarde, doutora Renata. Obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. Como é que é a realidade hoje no norte do estado, no que diz respeito à relação entre pacientes de outros estados do Brasil? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos. Na verdade, Parnaíba vive, como todo o resto do país, né, essa curva, esse aumento da curva, o aumento dos números de casos, tal qual todos os outros lugares, a gente não tem essa diferença, né? Nós hoje acabamos recebendo muita gente dos municípios vizinhos, afinal de contas nós somos a referência, Parnaíba é a referência, e acabamos recebendo também muita gente do Maranhão e muita gente do Ceará. Acho que talvez em busca de um tratamento, visto que o sistema de saúde dos dois outros estados já foi dado como superlotado. Doutora Renata, e como é que está a capacidade de disponibilização de leitos, especialmente de leitos de UTI, na rede pública de Parnaíba? Essa capacidade, essa disponibilidade de leitos é uma informação que eu não domino, afinal de contas eu não trabalho no EDA, né, eu não faço parte da equipe do EDA, mas a gente sabe que pelos últimos boletins que foram enviados pela própria direção do hospital, eles estão quase que superlotados, acima de 80% da lotação. Perdão, Joel, você pode falar. Doutora Renata, nós tomamos conhecimento de que um tratamento que está sendo adotado por equipe médica aí na cidade de Parnaíba tem dado os bons resultados quando a abordagem acontece principalmente nas fases iniciais da Covid-19. Qual é o protocolo, passo a passo, que vocês têm adotado e têm demonstrado o resultado que vocês esperam? Na verdade, o que tem sido feito é uma busca ativa dos casos. A gente tenta abrir da melhor forma possível a comunicação com a população. Né? A população ela é chamada por telefone para poder comunicar quaisquer tipos de sintomas gripais. O paciente ele é classificado como uma síndrome gripal e ainda como síndrome gripal simples, ele é incluído no sistema de pontuação. Quando esse sistema de pontuação sai do leve para o moderado, isso baseado nos sintomas que o paciente apresenta, ele é convidado a entrar num fluxo de tratamento precoce, o que normalmente acontece ali por volta do segundo, terceiro dia de sintomatologia. A gente oferta para o paciente, como primeira opção, a hidroxicloroquina junto com a azitromicina, fazendo um delivery, né, deixando na casa do paciente a medicação. O acompanhamento é diário remoto, tá certo? Durante todo o período de tratamento e durante todo o período de isolamento também, que 14 dias. Além disso, a gente tenta fazer os exames, acompanhar a família do paciente quando positiva, para conseguir detectar o mais rápido possível os novos casos. Então, o que a gente está fazendo é o diagnóstico sindrômico e a entrada precoce da medicação. Tá, doutora Renata, só para explicar um pouco mais esse sistema de pontuação. É como se cada sintoma tivesse um ponto diferente, né? Febre, 5 pontos. Dor de cabeça, 1 ponto. E aí vocês vão somando esses pontos, é um método que vocês criaram. E qual é a relação que tem entre esses sintomas, que as pessoas vão reportando às equipes, e o tempo, a quantidade de dias que elas têm apresentado esse quadro de dor de cabeça, febre? Qual é a relação que existe? O quadrinho, né, básico, ele tem lá as pontuações, como você bem colocou, e essas pontuações são multiplicadas pela quantidade de dias que o paciente apresenta o sintoma, né? Isso aí a gente faz porque a gente sabe que muitas outras doenças ou muitas outras apresentações, né, clínicas, elas vêm com sintomas muito similares, muito parecidos com os sintomas da Covid-19. Então a gente tenta tirar aqueles pacientes que têm uma sintomatologia passageira, né, e permitir que todos aqueles que configurem uma síndrome gripal sejam tratados.
Que bom que está conseguindo diminuir o fluxo de pacientes para hospitais. Doutora Renata, eu queria que a senhora explicasse para a gente como é feito, após a entrega desse medicamento em casa, o acompanhamento para aquelas possíveis reações adversas, que a gente sabe que há um espaço um intervalo de pacientes que podem apresentar, inclusive, reações cardíacas. Como é que é feito esse acompanhamento? Perfeito. Antes da gente começar a medicação, a gente conversa com o paciente e pergunta quais são as comorbidades daquele paciente, tá certo? Então, primeiro que a gente já tem comorbidades em que a gente tira os pacientes desse primeiro tratamento, que seria hidroxicloroquina com azitromicina, e passa para segundos tratamentos com ivermectina, por exemplo. Mas, de todo caso, a gente acompanha o paciente, pede os exames laboratoriais são pedidos no 4º dia, e o paciente também, para aqueles que a gente julga necessário, é solicitado um eletrocardiograma. Tá? De todo caso, o paciente tem uma via de contato fixa, ele tem um atendente, uma pessoa responsável por ele, que é a pessoa que ele entra em comunicação direta em qualquer tipo de intercorrência. Então, se ele sente uma palpitação, se aumentou a febre, se ele tem mal-estar, se ele tem qualquer coisa relacionada à doença, ele é estimulado a telefonar para a pessoa padrão dele, né, o cuidador dele. Essa pessoa avalia junto com o médico da equipe e a gente vê se o paciente vai para o pronto-socorro, se o paciente procura o ambulatório mesmo padrão, comum que a gente tem, né, o ambulatório, para poder acompanhar essas intercorrências, ou se a gente mantém o tratamento domiciliar. Isto é um acompanhamento individualizado, paciente a paciente, tratando cada caso individualmente. E eu imagino que até por ser uma experiência nova, toda essa doença é muito nova para o mundo inteiro, esses dados estejam sendo quantificados. A senhora tem mais ou menos um percentual de pacientes que são tratados exclusivamente com tratamento em casa, sem precisar de internação hospitalar? E quantos precisam recorrer ao hospital? Então, vamos assim, nós temos, ao todo em Parnaíba, são 126 pacientes, tá certo? Desses 126 pacientes, nós temos 4 óbitos que são realmente de Parnaíba. Desses 4 óbitos, infelizmente, nós não conseguimos detectar nenhum deles precocemente. Dos outros 122 que se sobram, mil perdões. Doutora Renata Beltrão, que está conversando conosco, médica infectologista. Sem problema, doutora Renata. Acontece porque é ao vivo, né, Joel? Não tem problema nenhum. É o home office, tudo isso faz parte. Pois não, doutora? Me perdoa. Não, sem problema. É porque a pessoa que nunca dá entrevista desse jeito vai fazer isso assim. Mas sim. Então, vamos lá. Vamos voltar à contabilização dos números. Pois não. Deixa eu só botar aqui. Então, nós temos 126 pacientes. Desses 126 pacientes, 4 foram óbitos, tá certo? E a gente não conseguiu rastrear precocemente esses pacientes. Sobram 122 pacientes. Dos 122 pacientes, nós conseguimos manter contato estrito com 120, né? 2 deles a gente não conseguiu manter vínculo. Então, nós ficamos com 120 pacientes. Dos 120 pacientes, nós já tivemos 50 altas, e dos 50 altas, 43 foram tratados medicamentosamente, porém 50 deles foram acompanhados diariamente, para caso fosse necessário introduzir a medicação. Hoje nós temos 60 em acompanhamento e 51 deles em medicação, né? E deles, de todos esses pacientes, um único teve que procurar por efeito colateral da doença, na verdade, um paciente com insuficiência renal crônica dialítica, mas que depois foi detectado que era uma crise de ansiedade do paciente. Nenhum teria tido efeito colateral da medicação, no caso. Não é nenhum tido efeito colateral da medicação. Nenhuma teve efeito colateral da medicação que fosse necessário a intervenção hospitalar. Nós tivemos pacientes que referiram um pouco de diarreia, que é comum, muito comum o uso da azitromicina, um pouco de dor abdominal, né? Mas o único paciente que a gente fez uma suspeição de uma palpitação foi esse paciente com insuficiência renal crônica dialítica que procurou o hospital e voltou para casa com o diagnóstico de crise de ansiedade. E uma segunda etapa eventual, paciente que tem um quadro um pouco mais agravado, qual é o passo seguinte que vocês introduzem? Qual o remédio que se usa? Pois não.
Na verdade, aí a gente já passa para os protocolos hospitalares, né? Porque, assim, esse protocolo que a gente faz é um protocolo que ele é aplicável no paciente ainda na primeira fase da doença. A partir do momento que o paciente se torna paciente a nível hospitalar, ele passa para o protocolo que é o protocolo da instituição. Hoje a UEDA, até onde eu sei, faz o protocolo de pulsoterapia, né? Assim como faz o protocolo de anticoagulação. Seria o uso de que tipo de remédio? Corticoides? Vamos lá. Corticoide na pulsoterapia em altas doses. É muito importante a gente frisar que esse corticoide é numa dose tão alta que a gente não consegue uma equivalência de dose em comprimido. Então, não tem como a gente fazer essa pulsoterapia em casa. Isso tem que ficar muito bem firmado. E a anticoagulação, que é feita normalmente com o Clexane. Eu quero agradecer a senhora, doutora Renata Beltrão. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí, ao vivo, falando sobre a experiência de Parnaíba no tratamento de pacientes com a Covid-19. Muito obrigado e parabéns pelas iniciativas de busca ativa. Muito obrigado por essa entrevista. Obrigada, tudo de bom, boa tarde. Boa tarde. É interessante essa busca ativa, que nada mais é do que você tomar à frente. É o médico procurando pelo paciente nos primeiros dias dos sintomas, né, Cláudia? E isso é muito bom também, Joel, se antecipar essa busca pelo paciente, porque é capaz de isolar esse paciente e os contatos dele, evitando que o vírus se propague ainda mais, né? Quando você consegue detectar precocemente que alguém está com os sintomas da doença, possivelmente esteja infectado, você já coloca aquele paciente em quarentena, vê com quem ele teve contato para também isolar essas pessoas e assim evitar uma maior propagação do vírus.